nascida em Plaga Paulista, mas de alma buziana, a consagrada artista plástica Cristina Mota abriu as portas da sua casa e ateliê para receber o programa Trade Tour. E em uma deliciosa conversa, nos falou da sua vida e da sua obra, que imortalizou personagens da nossa história, presentes nas nossas vidas, nos nossos dias, como a Brigitte Bardot, como os Pescadores, o JK em Búzios, o Tom Jobim, o Carlos Drummond no Rio e tantos outros espalhados por todo o país e fora dele. Olha, foi uma maravilhosa tarde que o Trade Tour registrou para você. Yeah, baby. Yeah. Fala pra gente como começou sua arte, de onde veio toda essa história, essa identificação com a sua obra? Olha, como tudo na vida, eu acho que começa muito sem querer, né? Começa, pelo menos na minha foi assim. Desde de pequena, não sei, de 6 anos de idade, minha mãe me pôs em escolinha de arte, no Museu de Arte em São Paulo, na 7 de Abril, que ia não sei quantas vezes por semana. Depois, então eu tinha meio que me envolveram nisso. E depois, aos 13 anos, aí eu já comecei também com mais aula de arte. E fui indo, fiz alguns cursos em São Paulo. Naquela época a Fundação Álvares Penteado não era faculdade ainda. E eu tive aulas lá com Cassiopéia Torres, que foram muito boas. E depois no Dearte, com o Carlos Jequieri. E assim foi. Depois eu fui para Londres, muito por acaso, porque eu quis fazer um curso, fui para Londres para fazer um curso de inglês de 3 meses e acabei ficando 21 anos. Nossa! Então eu, daí lá em Londres eu tive aulas com uma escultora, Karen Johnson, sueca, que morava em Londres e aprendi quase tudo do pouco que eu sei ainda. Então vamos dar um passeio no seu ateliê? Vamos. Não sei.
baby. Yeah. Olá, hoje no Trade Tour nós vamos ter também sobre síndrome da classe econômica com o presidente da Andecon, Dr. Juliano Almeida, e vamos falar sobre ISO 26000. Fique aí e nós voltamos já. A omissão nas informações dos riscos à saúde do passageiro que voa mais de 4 horas é muito verdadeira e muito comum. E vamos conversar aqui agora com o Dr. Juliano, que é o presidente da Andecon, para falarmos a respeito do Código de Defesa do Consumidor e ele falar para a gente de uma maneira mais clara de como vem a ser essas informações. Bom dia, doutor. Bom dia. Então, o artigo 31 do Código fala muito claro que é preciso estar expresso essas informações de uma maneira muito bem colocada para os passageiros. Fala melhor a esse respeito. Há pouco tempo atrás a gente teve muita discussão na questão daquela famosa nos contratos, aquelas letras pequenas, onde na verdade continha as informações, mas não permitia ao consumidor o acesso a elas. Porque com a letra pequena é problema de visão, é dificuldade e às vezes até a comodidade do consumidor de olhar aquela letrinha pequena, deixa para lá. Nos bilhetes aéreos não existe isso. Então a gente pressupõe o quê? Que muitos dos passageiros hoje em território nacional, eles voam achando que isso não tem consequência nenhuma a questão de altitude, a questão de voo em si. Só que existem as consequências para a saúde do consumidor. E essas consequências, elas infelizmente hoje não são dadas ao consumidor o direito de saber. Porque elas normalmente estão ou em sites da própria empresa aérea ou em folhetos no balcão do embarque e desembarque. Só que ocorre o seguinte, normalmente quem vai embarcar, ele já está com o bilhete aéreo, já fez o seu check-up e quer apenas o quê? Entrar e chegar no seu destino. Ponto. Então a gente considera hoje sim que caberia às empresas aéreas não só a informação, como principalmente a clareza dessas informações. Porque não adianta, a gente dar um exemplo clássico, são o quê? As bulas de medicamentos. Não adianta fazer uma bula de medicamento onde só um médico entende, porque quem vai tomar o remédio é o paciente, é o consumidor. Não adianta termos técnicos para o passageiro que ele não vai entender, só quem vai entender é quem está no transporte aéreo no dia a dia. Então as informações têm que ser claras e precisas, de modo que possa o consumidor então optar pela melhor companhia, a que faz menos escala, a que vai chegar mais rápido, a que tem um preço melhor. Isso tudo faz parte de um pacote em favor do consumidor. E esse direito à informação, infelizmente hoje, vem sendo prejudicado porque a gente considera que a ANAC, que é a agência reguladora do governo, não vem fazendo com que as empresas aéreas passem a respeitar o consumidor em todos os seus direitos. E não apenas na questão famosa que o consumidor verifica, infelizmente, somente, que é o quê? O preço. Não adianta procurar pelo melhor preço. Às vezes a diferença de uma classe melhor para uma classe inferior é pequena conforme a quantidade de horas ou a quantidade de escala ou até mesmo o horário que se viaja. Então, todas essas informações, se for dado ao consumidor esse esclarecimento, essa informação, certamente ele vai passar a consultar, vai economizar e terá menos risco de saúde. Me fala sobre o artigo 8, que determina os serviços colocados no mercado de consumo e que não vão acarretar o risco tão eminente às pessoas que são propensas, na verdade, a esse problema da síndrome da classe econômica. Na verdade, o que acontece com esse artigo? Ele pode ser interpretado, eu acho, uma coisa bem mais prática para o consumidor, para quem você que está em casa entenda. Ele apenas garante a você, consumidor, o direito de ser indenizado por qualquer prejuízo que aconteça nesse transporte. Quando você compra uma passagem, exemplo, sai de Rio a São Paulo, você compra sabendo que você vai entrar às 7 e vai descer às 7h50. Simplesmente nesse percurso de 50 minutos, qualquer fato que aconteça a você, consumidor, você terá direito a uma indenização. E ressalta-se o seguinte, a indenização é proporcional ao prejuízo que você teve, ao dano ocorrido. Então não adianta, de repente, a empresa falar assim, tem aí um seguro que é obrigatório, que a seguradora vai pagar. Independe, porque de repente esse prejuízo pode ter sido apenas um atraso do voo e você perdeu um negócio,
como pode ser um problema de saúde que você vai ter consequência para a vida toda. Todo dano moral, ele tem um caráter que a gente costuma chamar de caráter punitivo pedagógico. Por quê? Não é porque milhões de passageiros são transportados e não tem problema nenhum que a empresa não tem que se preocupar com aquela mínima quantidade que acabam sofrendo um dano. Então esse caráter punitivo pedagógico serve para quê? Para que a empresa seja penalizada e passe literalmente a se preocupar e se prevenir para que esse fato não ocorra novamente. Então todos os juízes hoje vêm adotando, além da extensão do dano causado, esse caráter punitivo pedagógico para que esse problema não volte a acontecer. Então é importante para o consumidor saber exatamente que ele está protegido, apenas não pode ficar calado. Mas isso é uma questão cultural, né? Que com o tempo as pessoas vão tendo mais acesso e vão tendo um outro costume. Agora, sim, que vale ressaltar aqui também que esse código do consumidor vale também assistir aquele passageiro que vai estar nessa viagem rodoviária. Com certeza. O código hoje, a gente costuma falar que é a lei mais completa no mundo em favor do consumidor. Só que às vezes o consumidor, muitos acabam vulgarizando a lei por achar que tudo ele tem direito. Só que para ter direito, ele tem deveres. Não existe só a balança que vai para um lado só. A justiça procura exatamente a equidade entre direitos e deveres. Então não adianta você estar sempre pleiteando seus direitos se você não fizer a sua parte. Se você pegar e fizer os dois lados, o seu dever e o seu direito, certamente sempre será, não vamos dizer assim, favorecido, vamos dizer que será sempre prevalecendo a justiça. Que não, a justiça não é aquela coisa que você está sempre satisfeito. Às vezes você fica insatisfeito. Por quê? Porque você não cumpriu o seu dever. Então, se o consumidor prestar atenção nisso, seja aéreo, terrestre, ele será sempre protegido. E isso é o mais importante, a proteção. Nessa questão aérea tem uma coisa que é assim, interessante das agências que não estão atualizando. O próprio terrestre, o que é? Hoje, no terrestre você tem aí o idoso, tem um assento gratuito, o deficiente tem, o obeso tem. Então, essas proteções que o consumidor ganhou dentro do terrestre ainda não chegou no aéreo, mas acredito que com a evolução, com a atualização, com a cultura, com o crescimento, certamente a ANAC, que é a agência reguladora, vai passar a se atualizar e não prejudicar o consumidor como vem prejudicando hoje, infelizmente. E quais são as maneiras que esse consumidor que está se sentindo prejudicado, ele tem hoje, ao passar mal dentro de uma aeronave ou até mesmo dentro de um ônibus? Qual é o primeiro procedimento que ele tem que ter? Dentro da própria aeronave, tá, a tripulação hoje de qualquer voo, ela está preparada para o que a gente chama dos primeiros socorros. Então você deve automaticamente, se a pessoa sentir algum mal-estar, imediatamente chame alguém da tripulação, eles vão saber os procedimentos normais. Ao você desembarcar, todo aeroporto tem uma agência da ANAC, que é a agência reguladora. Efetue ali a sua reclamação, pegue o número do seu protocolo, que servirá de base. Primeiro você vai aguardar a resposta. Se tiver a resposta, você deve então procurar ou um advogado, ou a defensoria, ou direto no juizado especial civil, que até 20 salários mínimos não precisa de advogado, e ingressar com uma ação pleiteando exatamente esse dano que ele sofreu. Então, para que serve essa reclamação na ANAC e o atendimento da tripulação? Primeiro, para garantir a sua saúde, que é o seu bem maior que a sua vida. E segundo, para provar que aquele fato aconteceu naquele voo. Porque senão o consumidor ficaria só com um bilhete aéreo de prova. Sim. E, se possível, dependendo do que seja o seu problema, um laudo médico prove a extensão desse dano e sirva de exemplo para que as empresas aéreas passem não só a dar mais informações ao consumidor, como um atendimento de melhor qualidade. Porque às vezes a pessoa pensa que uma cadeira mais apertada não vai fazer diferença. Vai fazer diferença sim. Um voo, umas coisas que você possa esticar a perna, não vai fazer diferença. Vai fazer diferença sim. Então esse dano à saúde do consumidor, muitas das vezes pode ser irreversível e vai prejudicar com certeza. Então é importante o consumidor não só tomar atitude, mas principalmente procurar informações antes de embarcar. Então é isso. Vale a pena você pensar antes de viajar, fazer a sua reserva não somente numa classe econômica, mas ver quanto tempo você vai permanecer nesse voo e ver se vale a pena passar por esse tipo de situação e saber a melhor escolha. Então não perca seu tempo, ligue, procure o Andecom, o Procon, ou mesmo a ANAC e tome as suas iniciativas e não deixe passar nenhum dano desse, moral ou seja, físico. Eu espero que tenha te agradado essa matéria
e que sirva para você viajar com bastante segurança nessas férias. Trade Tour também é responsabilidade socioambiental. Confira. Today, I have a dream that we will find the balance between economic development, social progress, and environmental protection. That inclusion, responsibility, and respect for the law will be a reality in all enterprises, small, medium, or large. Today, 我有一个梦想。我希望伦理道德与行为的透明化能够成为世界新主流，更希望大家能互相信任，就像孩子间的彼此信任。那么我们将会远离贪污、暴力与诱拐的阴影。Hoy tengo un sueño. La naturaleza será respetada. Vamos a combatir la contaminación y el calentamiento global. El respeto por las futuras generaciones creará una nueva modalidad de consumo, el consumo consciente. Aujourd'hui, j'ai un rêve de justice sociale et de paix dans le monde entier. Parce que les travailleurs et les chômeurs seront égaux en dignité et droit. Parce que chaque enfant sera épargné du travail forcé et quelque autre forme d'exploitation. Garçons et filles pourront développer pleinement leur potentiel. Hoje eu tenho um sonho. O futuro será feito da diferença. Seremos amados pelo que somos de verdade, sem discriminação de cor, religião, gênero, etnia ou idade. As crianças serão apenas crianças. Não haverá crianças pobres. Não haverá fome. Today, I have a dream that, as citizens of the world, we will recognize our value, the value of our past, our culture, our individuality. And with pride, we will take care of our community, our planet, and the future of humanity. Hoy tengo un sueño. Crearemos productos y servicios que mejoren nuestras vidas. Las empresas serán la base de una nueva sociedad y el consumidor será respetado. Today, 我有一个梦想。我希望每个人都能听到我的梦想。我希望每个人都能负起应尽的责任。Les organisations seront évaluées sur base du soin qu'elles ont vis-à-vis des autres. That we will take care of the environment and our society as we take care of ourselves. Y mientras esto suceda, todos los que creen en la vida habrán realizado su sueño y el de todos nosotros. Venha se aventurar e se apaixonar com a energia que só o Jalapão Ecolodge pode proporcionar. O Bangalô Jalapa Master, com vista para a Serra da Catedral,
oferece uma vivência única de compromisso a dois. Um encantador refúgio em um cenário com vista deslumbrante. Inesquecível para momentos de liberdade ao ar livre. O charme das instalações leva o turista a aproveitar cada detalhe e querer nesse refúgio ecológico tirar dias para aproveitar o melhor que a vida pode oferecer. Um café da manhã com o nascer do sol deixa